Hoje quero falar com você sobre ser surdo para o negativo. Todos nós temos pensamentos desanimadores que tentam nos convencer do que não podemos fazer, que não vamos nos curar, que nunca encontraremos a pessoa certa. Às vezes, as próprias pessoas ao nosso redor dizem palavras negativas, fazem comentários que podem limitar nosso destino. Um amigo meu queria ser médico, mas o orientador do colégio lhe disse que ele não era inteligente o bastante, que suas notas não eram boas o suficiente e que deveria tentar outra coisa. Se permitirmos que esses comentários negativos se instalem em nossa mente, eles nos impedirão de nos tornarmos aquilo para o qual fomos criados. Ninguém pode obrigar você a pensar algo. É você quem escolhe em que vai concentrar seus pensamentos. Quando aquelas mentiras vierem, dizendo: você não é atraente, não tem uma boa personalidade, já está velho demais. Você pode se apegar a isso, deixar que o veneno entre, ou pode simplesmente ignorar e não dar ouvidos. Na Bíblia, Davi enfrentou todo tipo de oposição. Pessoas declaravam derrotas sobre ele, diziam que ele jamais alcançaria seu destino. Como ele manteve a mente cheia de fé? No Salmo 38, versículos 12 e 13, ele disse: armam ciladas contra mim os que me querem tirar a vida. Os que procuram o meu mal planejam arruinar-me. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca. Se você quiser alcançar seu potencial, precisa se tornar surdo para o negativo. Quando surgirem pensamentos desanimadores, quando as pessoas falarem palavras de derrota, você deve fazer como Davi e optar por não escutar. Não perca tempo com isso. Deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Foi o que meu amigo fez no colégio. 20 anos depois, o mesmo orientador que lhe dissera que ele não era capaz, levou sua mãe ao médico. Quando entrou na sala e viu meu amigo, disse: eu te conheço de algum lugar? E ele respondeu: sim, sou aquele aluno que você disse que nunca se tornaria médico. Ele atendeu a mãe do orientador e cobrou o dobro do valor usual pela consulta. As pessoas não determinam seu destino. Não permita que convençam você a desistir daquilo que Deus colocou em seu coração. É preciso ser surdo aos pessimistas, surdo aos parentes que dizem que seu sonho é impossível, surdo aos colegas de trabalho que fazem comentários depreciativos. O inimigo pode usar pessoas para tentar afastá-lo do seu propósito. Elas podem ser boas, podem até amar você, mas não enxergam o que Deus colocou em você. Julgam pela aparência exterior, sem saber o que há por dentro. Deus colocou grandeza em você. Quando Davi era apenas um adolescente, cuidando das ovelhas no campo, já sabia que deixaria sua marca. As probabilidades estavam contra ele, não vinha de uma família influente, não tinha riqueza, nem conexões, nem educação formal. Era apenas um pastor, isolado no interior. Imagino que à noite ele olhava para as estrelas e ouvia Deus lhe dizer que ele lideraria uma nação, que faria grandes coisas. Mas quando o profeta Samuel veio ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel, o próprio pai de Davi pensou: não pode ser o Davi. Ele é jovem demais, pequeno demais, não tem talento suficiente. Davi sentiu a dor de ver o próprio pai duvidar dele. É uma coisa quando um colega desacredita de você, mas quando é alguém da família, alguém que deveria apoiá-lo, isso pesa ainda mais. Nesses momentos é preciso cavar fundo e dizer: não vou deixar que essas palavras criem raízes em mim. Podem ser da minha família, mas não vou permitir que a dúvida deles me faça desistir do que Deus colocou em meu coração. Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículos 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus?
Às vezes, esperamos que certas pessoas acreditem em nós, mas elas nunca acreditarão. Desejamos sua aprovação, esperamos que a família nos incentive, que os amigos nos animem e, em vez disso, vem o contrário. Nessa hora, é preciso dizer como Paulo: e daí se não acreditam? Eles não vão me impedir de crer. Eu os amo, mas serei surdo à incredulidade deles. Essas são provas que precisamos vencer. Nem todos vão torcer por você. Haverá quem duvide, quem desacredite, até mesmo pessoas próximas que não enxergam o que Deus colocou no seu coração. Se não creem, você não precisa deles. Afinal, não foram eles que plantaram o sonho em você. Seja respeitoso, mas surdo à incredulidade deles. Quanto mais rápido você se livrar disso, melhor será para você. Se você ficar remoendo isso por um dia e começar a pensar no que disseram, talvez eles tenham razão, talvez eu nunca saia desses campos de pastoreio, talvez eu não consiga vencer esse vício, talvez meu negócio já tenha vivido seus melhores dias, talvez eu deva apenas aprender a conviver com essa enfermidade. Não. O que você deve fazer é se tornar surdo ao negativo. Não dá para cultivar pensamentos de derrota e viver uma vida de vitória. Não dá para pensar em doença e ter saúde. Não dá para meditar em escassez e experimentar abundância. Samuel disse a Jessé que o rei não era nenhum daqueles 7 filhos que estavam diante dele. Eram todos altos, fortes, imponentes, mas Deus não olha para a aparência. Não se intimide se você sente que falta algo em você. Se eu fosse mais alto, se tivesse uma personalidade melhor, se viesse de outra família, se fosse tão inteligente quanto aquele colega de trabalho, não. Você já tem tudo de que precisa para correr a sua corrida. Você foi feito de forma maravilhosa e admirável. Quando Deus criou você, Ele o equipou para o seu mundo. Colocou em você tudo de que precisa para cumprir sua missão. Você não está em falta, tem o tamanho certo, a nacionalidade certa, a idade certa, a personalidade certa. Quando as pessoas tentarem convencê-lo do contrário, ou pensamentos quiserem persuadi-lo de que você está em desvantagem, de que foi prejudicado, olhe para você, Davi, pequeno demais, não parece com seus irmãos. É exatamente nessa hora que você precisa se fazer de surdo. Desligue-se disso e sintonize-se com o que Deus diz a seu respeito. Você é único. Você é uma obra-prima. Foi feito à imagem de Deus. Está coroado de favor. O sangue real corre em suas veias. Você é talentoso. Você tem tudo de que precisa para cumprir seu destino. Assim que Samuel viu Davi, disse: é este? Ele será o próximo rei. Deus já preparou pessoas que enxergam a sua grandeza, pessoas que vão declarar destino sobre você, abrir portas que você não poderia abrir, usar sua influência para levá-lo mais alto. Mas aqui está o segredo. Na maioria das vezes, antes de encontrar um Samuel, você vai ouvir os críticos, os pessimistas, os familiares que tentam desanimar você. Para chegar ao Samuel, você precisa se tornar surdo aos demais. Isso é um teste. Se você deixar o negativo tomar conta, vai se desanimar, desistir dos sonhos, viver aquém do seu potencial. Não caia nessa armadilha. Comece a ignorar todas as mentiras que disseram sobre você. Desligue-se desses pensamentos negativos que o inimigo sussurra à sua mente para tentar diminuir você, fazer-lo sentir-se sem valor, sem atrativos, sem dignidade. O inimigo trabalha duro nesse campo. Ele sabe que, se conseguir manter você preso a uma mentalidade limitada, sentindo-se inferior, acreditando que não pode fazer algo grandioso, ele venceu a batalha. Se Davi tivesse acreditado no que o próprio pai disse, que ele era pequeno demais, sem talento, apenas um pastor,
teria ficado preso àqueles campos. Mas Davi fez o que todos nós precisamos fazer: ignorou o negativo e manteve sua mente cheia de fé. Todo pensamento dizia que ele estava preso, seus familiares o menosprezavam, mas posso imaginá-lo nos campos, orando: Pai, obrigado, porque se o Senhor é por mim, ninguém pode ser contra. Sou forte no Senhor, sou plenamente capaz de cumprir meu destino. O que o Senhor prometeu vai se cumprir. A sua vida vai na direção dos pensamentos mais dominantes em sua mente. Se você pensa, sou bem-sucedido, está caminhando rumo ao sucesso, tem o favor de Deus, está indo na direção da graça, das conexões divinas. Sou feito de forma maravilhosa, está avançando rumo à força, à confiança, à beleza, à honra. Sou saudável e completo, está se dirigindo para a saúde e a vitalidade. Preste atenção no que você tem alimentado em sua mente, pois é para lá que sua vida está indo. Ah, Elias Ribeiro, essa pandemia está difícil para o meu negócio, desacelerou tudo. Não sei se vamos aguentar. Com esse pensamento, você está caminhando rumo ao fracasso, à escassez, à luta. Que tal virar esse pensamento? Pai, obrigado porque tudo que eu tocar prosperará e será bem-sucedido. Aquilo que foi planejado para o mal, o Senhor está revertendo para o meu bem. Ah, estou solteiro há tanto tempo. Acho que nunca vou encontrar a pessoa certa. Você está indo em direção à solidão, à derrota. Experimente novos pensamentos. Aquilo que Deus disse: Pai, o Senhor prometeu que nada de bom nos será negado se andarmos com integridade. Disse também que não é bom que estejamos sós. Então, obrigado, porque uma pessoa incrível está a caminho. É significativo que Samuel tenha ungido Davi na frente de seu pai e de seus irmãos. O pai que não acreditava nele, o pai que o deixou de fora, cuidando das ovelhas, na frente dos irmãos que zombavam dele, que tentavam fazê-lo se sentir pequeno. Se você se tornar surdo aos comentários negativos, Deus o abençoará diante das mesmas pessoas que tentaram rebaixá-lo. Ele o honrará diante daqueles que disseram que você não tinha o que era necessário. Deus sabe como preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele não vai promover-lo em segredo, ele vai elevar-lo à vista daqueles que não acreditavam em você, para que o vejam honrado em novos níveis de influência e favor. Quando estávamos tentando adquirir o Compaq Center, havia um homem muito influente na cidade. Conhecia todo mundo. Eu nunca o tinha conhecido, mas pensei que, se conseguíssemos falar com ele e tê-lo do nosso lado, isso nos ajudaria muito. Fizemos alguns contatos e ele aceitou me receber. Fui ao seu escritório, contei o que queríamos fazer, esperando que ele ficasse feliz por nós e nos desse bons conselhos. Mas foi exatamente o oposto. Ele não foi nem um pouco amigável. Muito direto disse: não acho que uma igreja no Compaq Center seja uma boa ideia. E continuou explicando por que aquilo não daria certo, como não era apropriado e que especialmente a nossa igreja não deveria estar lá. Ele vinha de um contexto fundamentalista muito rígido. Não gostava do fato de eu sorrir tanto. Agradeci o tempo dele, sorri bem grande e fui embora. No início, fiquei desanimado. Aquelas palavras ficavam se repetindo na minha cabeça. Não é uma boa ideia. A cidade não vai aprovar. Esse prédio não foi feito para uma igreja. Se você não tomar as rédeas da sua mente, o negativo continuará tocando. Dias depois, acordei uma manhã com algo que se acendeu dentro de mim. Pensei como o apóstolo Paulo: e daí se ele não acredita? Ele não é Deus. Ele não controla meu destino. Não vou deixar que a incredulidade dele anule a minha fé. Comecei a me fazer de surdo ao que ele havia dito. Como Davi,
escolhi não ouvir suas ameaças. Quando elas vinham tentar se repetir, eu mudava o foco para a fé. Pai, obrigado porque o Senhor está lutando nossas batalhas, está endireitando nossos caminhos tortuosos. Nenhuma pessoa, nenhum grupo, nem todas as forças das trevas podem impedir o que o Senhor planejou. Desliguei-me da dúvida, dos comentários negativos e mantive minha mente cheia de fé, cheia de esperança. 3 anos depois, contra todas as expectativas, o Conselho da cidade votou a favor de nós e aqui estamos hoje. As pessoas não têm a palavra final, Deus tem. Não permita que os comentários negativos ou a incredulidade alheia tirem de você o que Deus plantou em seu coração. Em julho de 2005, tivemos o final de semana da grande inauguração aqui. Após o culto de domingo, conheci um homem que era dono de um grande escritório de advocacia na cidade. Ele estava radiante por nós, me deu um abraço apertado e nos parabenizou. Disse: Elias Ribeiro trouxe alguns dos meus advogados comigo para comemorar. Olhei para o lado e lá estava aquele mesmo homem que havia dito que nunca conseguiríamos. Eu apenas sorri, bem grande. Quase disse: bem feito, mas me contive. Se você continuar surdo ao negativo, Deus o promoverá na frente daqueles que disseram que não aconteceria. E veja, essas pessoas não são más. Elas simplesmente não conseguem enxergar o que Deus colocou no seu coração. Não as culpe, não seja desrespeitoso, mas também não permita que a dúvida delas cancele o seu sonho. O pai de Davi pediu a ele que levasse almoço aos irmãos, que estavam no exército, em outra cidade. Ao chegar lá, ele ouviu Golias, o campeão dos filisteus, zombando dos israelitas. Por 40 dias, Golias saía pela manhã e gritava ameaças, ridicularizando o povo. Os homens de Israel estavam apavorados, corriam e se escondiam. Mas algo se levantou dentro de Davi. Ele disse: quem é esse homem para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deus colocará em você coisas que não fazem sentido para os outros. Todos fugiram, mas Davi teve ousadia, coragem e um sonho de derrotar Golias. Ele disse ao rei Saul que queria lutar. Em vez de animá-lo, Saul respondeu: Davi, você é só um menino, muito jovem, sem experiência. Golias luta desde antes de você nascer. A maioria das pessoas teria desistido, pensado: ele tem razão. O que eu estava pensando? Mas Davi entendia esse princípio. Foi ele quem escreveu: fiz-me de surdo para o negativo. Não dou atenção às ameaças, às dúvidas. Escolho não ouvir. O rei Saul, o especialista, o líder, basicamente disse a Davi para voltar para casa que ele não tinha o que era necessário. Se Davi tivesse seguido esse conselho, jamais teria alcançado seu destino. Sempre haverá não apenas um gigante diante de você, quando estiver prestes a subir de nível, mas também pessoas dizendo que você não é capaz de vencer. Sempre haverá um rei Saul dizendo: você é pequeno demais, inexperiente demais, a oposição é grande demais, a doença é séria demais, o vício é poderoso demais. O rei Saul pode ser um especialista, um técnico, um chefe, um parente, um amigo. Eles podem até ter boas intenções, mas essas palavras são um teste. Você vai deixá-las criar raízes e impedi-lo de enfrentar seu Golias? Porque se você fugir do Golias, está fugindo do seu destino. Só porque eles não veem como pode acontecer. Não significa que você não consiga. Estão avaliando você de maneira natural, olhando para o que você pode fazer sozinho, com sua força e seu talento. Você pode ter limitações, mas o que eles não percebem é que você não está só. O Deus Altíssimo está soprando em sua direção.
O favor dele está sobre a sua vida. Veja, Davi saiu para o campo de batalha com uma funda comum, era só isso que ele tinha. Não parecia grande coisa, mas uma funda com o favor de Deus é mais poderosa que uma arma automática. Golias vinha com uma enorme lança, armadura completa, escudo, capacete, óculos escuros Ray-Ban. Quando viu Davi, riu e disse: "Sou algum cão para que venhas contra mim com um pedaço de pau?" Tudo na mente de Davi dizia: "Dê meia, volta, você é um tolo, vai ser morto." Mas Davi fez-se de surdo, escolheu não ouvir. Quando você está mais perto da vitória, as ameaças serão mais altas. Davi lançou a pedra, acertou Golias na testa e o derrubou. Tornou-se herói da noite para o dia. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse aprendido a controlar seus pensamentos, a não se apegar às palavras negativas do pai, nem permitir que a frase do rei Saul, "Você é apenas um menino", ficasse se repetindo em sua mente. Se você quer alcançar a plenitude do seu destino, precisa agir como Davi, não deixar que o negativo crie raízes. Se começar a alimentar esses pensamentos, as mentiras se tornarão fortalezas. Você vai acreditar: "Sou só um menino, não posso vencer esse gigante. O diagnóstico diz que não vou me curar. Não sou inteligente o suficiente para ser médico." Você precisa começar a se fazer de surdo para certas coisas. Quando aquele pensamento vier: "Você nunca vai vencer esse vício", diga: "Perdão, alguém disse algo? Você não é atraente. Ninguém quer estar ao seu lado." Como Davi, eu escolho não ouvir. Seja surdo à dúvida, surdo aos pensamentos desanimadores, surdo aos comentários negativos. Mantenha sua mente cheia de fé, cheia de esperança, cheia do que Deus diz a seu respeito. No capítulo 5 de Marcos, um homem chamado Jairo foi até Jesus e contou que sua filhinha estava muito doente. Pediu que Jesus fosse à sua casa orar por ela. Jesus concordou e o acompanhou. No caminho foi interrompido por uma mulher enferma que precisava de cura. Houve uma interrupção após a outra. Por fim, alguém veio da casa de Jairo e disse: "Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu." Mas as Escrituras dizem, Marcos capítulo 5, versículos 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, crê somente." Sempre haverá vozes de dúvida e desânimo que contradizem o que Deus lhe prometeu. O que dizem pode até ser verdade, os fatos estão lá, mas Deus pode sobrepor os fatos. Deus pode fazer o que a medicina não pode. Ele faz nascer rios no deserto. Ele pode prosperar você em meio a uma pandemia. Pode libertá-lo de um vício aparentemente permanente. Pode contrariar os especialistas, porque Ele é Deus. Ele governa o universo. Ainda hoje abre o mar vermelho. Ainda hoje ressuscita sonhos e propósitos. Ele transforma pastores de ovelhas em reis. Ele pegou meu pai, um jovem de 17 anos, vendedor de pipoca, sem futuro, e o fez pastor, alguém que impactou o mundo. Não permita que os fatos convençam você a desistir do que o Deus Altíssimo lhe prometeu. A razão pela qual ele é chamado de Altíssimo é porque está acima de tudo aquilo que tenta impedi-lo. Os fatos podem dizer que você é viciado, que é permanente. Deus diz: "Eu sobreponho os fatos. A liberdade está chegando." Os fatos podem dizer: "Você foi até onde podia." Deus responde: "Estou prestes a abrir portas que você nunca imaginou. Estou prestes a impulsionar você." Os fatos podem dizer: "Você não vai se curar." Deus declara: "Fui eu quem formou seu corpo. O número dos seus dias eu cumprirei." Os fatos podem dizer: "Você não vai conseguir o Compaq Center.
A oposição é forte demais. Deus afirma: ninguém pode se opor a mim. O que eu falei vai se cumprir. Até onde você pode chegar se simplesmente começar a se fazer de surdo ao negativo, se parar de se apegar tanto aos fatos? Talvez hoje você esteja enfrentando grandes obstáculos. Seria fácil desistir dos seus sonhos. Como Jairo, pode parecer tarde demais, que você nunca vai se curar, nunca vai abrir seu negócio, nunca verá sua família restaurada. Mas Deus está dizendo a você o mesmo que disse a Jairo: não dê ouvidos a essas coisas. Apenas confie em mim. Você pode até ouvir, mas pode escolher ignorar. Não deixe que essas palavras entrem no seu coração. Palavras negativas, dúvida, incredulidade, tudo isso envenena sua fé e o impede de enxergar a grandeza do nosso Deus. Jesus continua a caminho da casa da menina. Ele poderia ter desistido. Ah, que pena, cheguei tarde demais. Mas Deus não lhe dá uma promessa que ele não possa cumprir. Ele não muda de ideia. As circunstâncias podem gritar o contrário. A dúvida pode tentar abafar a fé. Mas você precisa ser mais determinado que a dúvida. Desligue-se dela. Quando vier, troque o canal. Pai, obrigado porque o Senhor está agindo nos bastidores. Obrigado porque está endireitando os caminhos tortuosos, fazendo acontecer o que eu não consigo. Senhor, eu confio em Ti. Jesus disse às pessoas que a menina não estava morta, mas apenas dormindo. Elas riram, zombaram dele. Ele também ignorou isso. Entrou, orou por ela e ela voltou à vida. Talvez haja coisas na sua vida que pareçam mortas. Sonhos, relacionamentos, promessas. Você até já acreditou, mas o tempo passou. Parece tarde demais. O que você acha que morreu está apenas adormecido. Se reacender sua fé, Deus ainda vai cumprir o que prometeu. Será algo incomum, inesperado, que você nem imaginava. Anos atrás tínhamos alguns coelhos em casa, e eles viviam cercados no quintal. Um dia, percebi que o nariz de um deles estava muito inchado. Pensei que talvez tivesse sido picado por algum inseto e que logo melhoraria. No dia seguinte estava mais inchado ainda. No outro, pior, levei ao veterinário. Deram um antibiótico e disseram que iria melhorar. Uma semana depois, estava ainda mais inchado, parecia um tumor. Dessa vez, colocaram uma câmera no nariz do coelho. Descobriram que uma mosca havia colocado um ovo dentro da cavidade nasal. A larva estava crescendo e prestes a eclodir. Depois que removeram a larva, o coelho ficou bem. É assim que o inimigo age. Ele tenta plantar mentiras em nossa mente, comentários negativos. Você é pequeno demais, Davi. É só um garoto. Elias Ribeiro, você nunca vai conseguir o Compaq Center. A oposição é grande demais. Jairo, é tarde demais. Aceite que não vai dar certo. Se acreditarmos nessas mentiras, se nos apegarmos à dúvida, isso vai contaminar nossa forma de pensar. Foi isso que aconteceu com Gideão nas Escrituras. Ele estava escondido no lagar. Com medo, um anjo apareceu e disse: Poderoso guerreiro, o Senhor está com você. Você liderará o povo de Israel contra os midianitas. Gideão pensou: Eu? Um guerreiro? Respondeu ao anjo: Não posso liderar esse exército. Venho da família mais pobre. Sou o menor da casa de meu pai. Dá para perceber o que ele vinha ouvindo. Você não pode fazer nada grandioso. Vem da família errada. Não há nada de especial em você. Se isso ficar tocando em sua mente por tempo suficiente, contamina sua visão. Mas o anjo falou fé em Gideão, convenceu-o a mudar de pensamento e a crer que era, sim, um poderoso guerreiro. E ele fez grandes coisas. Mas quantos de nós já acreditamos nas mentiras? Você não é tão talentoso assim.
Você não é atraente. Você não pode ser bem-sucedido. É preciso se perguntar: por que me sinto assim? Quem foi que disse que você não pode fazer grandes coisas? Quem disse que você não pode ser curado? Quem disse que você já chegou tão longe quanto podia? Não foi Deus. Isso é uma mentira que está contaminando sua mente. E a forma de eliminar essa infecção é meditando no que Deus diz a seu respeito. Você é forte, você é talentoso, você tem valor, seu futuro é brilhante, seus sonhos estão a caminho. Da próxima vez que uma dessas mentiras vier, diga apenas: não, obrigado. Isso não é para mim. Você precisa proteger sua mente. Não permita que nenhuma infecção entre. Comece a se fazer de surdo para o negativo, surdo para os pensamentos desanimadores, surdo para os que duvidam de você. Se você fizer isso, eu creio e declaro: assim como Gideão, essa aflição vai desaparecer e você se tornará um poderoso herói. Como Davi, apesar do que disseram a seu respeito, você vai derrotar gigantes, desafiar as probabilidades e chegar a lugares que nunca imaginou, em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, pode dizer amém hoje?